Porque num acordo não há satisfação 100% das partes. Por isso que é um acordo. Por isso que é um acordo. Então, eu acredito muito no gestor como elemento de conciliação. E no advogado, especialista em direito imobiliário, também atuando como um conciliador. Só que se ele preparar o corretor de imóveis antes, tudo fica mais fácil. Eu não sei, eu gostaria de ouvir cada um de vocês a sua opinião sobre isso. Olha, há muito tempo eu quero fazer esse bate-papo. E vou começar falando de você, né, Bianca? Que no final nós nos tornamos muito amigas, né? Graças a Deus. E através de você conheci o Dr. Pedro. É um prazer ficar aqui com você, estar com você, tão jovem, né? Vou chamar no primeiro momento de Dr. Pedro, depois Fique à vontade. De Pedro, né? Porque é assim uma alegria, um orgulho ver uma pessoa tão jovem, né, Bianca, assim, já atuante com tanto conhecimento, né? Bianca, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu currículo, seu breve currículo, você também, tá, Pedro? Para que a gente pudesse começar esse bate-papo, que vai ser super interessante para você, corretor de imóveis, gestor de negócios imobiliários, que sempre precisa de uma assessoria, porque todas as operações imobiliárias, elas versam em cima de documentos, né? Então, vamos lá, Bianca, um currículo seu. Claudete, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, o prazer é todo meu, Bianca. Você sabe que o nosso santo bateu desde a primeira vez, né? A gente Sim. teve uma conversa ótima, nós ficamos amigas, divido questões pessoais com você e profissionais também, então é um enorme prazer estar aqui num ambiente tudo cuidadosamente organizado por você. Para recebê-los com muito carinho. Antes que você comece a falar, pessoal, olha, eu tenho 2 meninos, eu tenho 2 filhos, o Rodolfo e Afonso, né, razão da minha vida, e desde que eu conheci a Bianca, eu disse para ela que se eu tivesse uma menina, ela se chamaria Bianca, né? Então, assim, e foi muito bom a gente ter esse laço, né, essa amizade, porque você é uma pessoa muito querida e que vai fazer parte da minha vida enquanto eu estiver por aqui. Mas vamos lá para o seu currículo. Bom, meu nome é Bianca. Bianca Pinelli. Eu atuo no mercado imobiliário desde que eu me formei, até antes de terminar a faculdade. Eu fiz uma especialização em direito imobiliário, com ênfase em notarial e registral na PUC de Curitiba. Desde então, eu passei um pouquinho em cada etapa, né, do mercado imobiliário. Eu atuei no registro de imóveis, depois eu atuei numa loteadora, depois eu assessorei uma imobiliária e hoje eu atuo no mercado imobiliário contencioso, extrajudicial, então é sempre nessa área. Ah, que bacana. Gosto muito. Que bom. E você, Pedro? Claudete, agradeço o convite, agradecer também a Bianca, que fez a ponte entre nós aqui. Agradecer também o elogio, né? Falou que eu tô com rosto de jovem. Não, e jovem e lindo, tá, Pedro? Agradeço mais uma vez. Então, eu sou companheiro de trabalho da Bianca. Eu trabalho no escritório Fabíola Rosa e Trovão. Advogo desde que eu saí da faculdade, ali em 2019 eu peguei o currículo. Faz agora 3 anos, vai completar. Que só no mercado imobiliário, principalmente na área empresarial. E atendendo essas demandas judiciais, consultivas, de todos os segmentos ali que envolvem. E também, muitas vezes, também envolvendo corretagem, essas questões da negociação imobiliária também. Então, acredito que o papo hoje vai ser bem proveitoso e, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Que bacana. Nossa, eu agradeço demais. Até a título de curiosidade, né, para quem está nos ouvindo agora, eu fiz parte da Comissão de Direito Imobiliário com a Bianca, Pedro, e era muito engraçado, porque na hora da gente assinar a ata, né, de presença nas reuniões, tinha que colocar o número da OAB, e eu ficava espiando o número da OAB dos outros, né, e a OAB é 13.913. Eu vou nem falar a minha, então. Eu preciso que você fale, claro que eu quero que você fale. 97. 97 e... 552. A minha é 85070. Olha só que bacana esse encontro de gerações, né? Então, assim, vocês têm idade para ser meus filhos, né? E o seriam com muita honra. E é bacana isso porque o nosso mercado imobiliário, ele precisa de conhecimento. E esse conhecimento não precisa não está atrelado, né, à idade, nem ao tempo de atuação no mercado, nada disso. Eu vejo hoje que o diferencial de todo profissional é esse olhar para o ser humano.
No momento em que eu chamei a Bianca falou, eu já sei quem eu vou convidar um parceiro meu e eu tenho certeza que ele vai aceitar. Vai ouvindo, hein, Pedro? Ela já sabia que você ia aceitar antes de te convidar. Ah, ela foi assim, então. Foi porque eu acredito que é o laço que tem. Mesmo o laço que eu tenho com a Bianca, ela tem com você. E eu acredito nisso daqui para frente. Em todas as áreas que de qualquer profissão nós precisamos ter muita especialidade, nós precisamos ter muito conhecimento, ter domínio da especificidade, sem dúvida nenhuma. É isso que faz um bom profissional. Mas nada supera... Todavia, infelizmente, fica à deriva quando você não consegue lidar com o ser humano. Quando você não tem parceria, né, Bianca? Eu acho que nada supera as relações humanas, e isso eu vi muito em você, Claudete, muito. Obrigada, Bianca, e vice-versa, né? Até com a minha relação de trabalho com o Pedro, nós tivemos algumas reuniões dentro do escritório. Eu fico realocada em outro segmento, né, dentro de uma loteadora, e o Pedro fica dentro do escritório. Nós tivemos algumas oportunidades de fazermos reuniões juntas, e eu precisei de 2 reuniões com ele para hoje ficar despreocupada que a gente tem o mesmo estilo, assim. Foi como uma simbiose. Eu falo, ele completa, e vice-versa. Em alguns momentos ele olha para mim assim, e a gente já se entende, já vai pegando o jeito um do outro, e é muito bom trabalhar assim. Porque, assim, atualmente, diante de todo o quadro, de todo o cenário mundial, né, dessa pandemia e agora a guerra, né, que veio, imagina que quem ia passar pela nossa cabeça que nós estaríamos presentes num momento onde existe uma guerra nesse nível. Sim. É muito triste. É muito triste. Então, na minha opinião, quem não tiver esse olhar para o ser humano vai sucumbir em qualquer área de atuação. Não é só na área do direito, não. Eu vejo que hoje os recém-formados, eles saem da faculdade com a teoria perfeita. Mas aí entra, né, como você disse, uma dificuldade grande que é a prática e essa quase que uma incapacidade de se relacionar socialmente, humanamente. Eu lembro quando eu estava na faculdade, meu pai sempre me levou para trabalhar desde cedo, e a gente fazia parte do núcleo de prática jurídica na faculdade. E o que era simples, né, deveria ser simples lá em 2011, 2012, que era atender o telefone. Atender o telefone já de uma forma profissional, né, criando a empatia com o cliente, porque o núcleo de prática jurídica era um atendimento carente. Sim. Então, a gente precisava se fazer entender para a pessoa, né? E eu via que algumas colegas não desenrolava, tinha uma dificuldade grande desse atendimento no telefone. Hoje, divido isso com o Pedro, o atendimento ao cliente no escritório também. O cliente precisa entender o que a gente está falando. E o cliente quer contar a história, quer contar da vida dele. O primeiro atendimento ali é muito terapia, praticamente. E assim, fazendo até um parênteses, eu também sou vice-presidente da comissão da OAB Jovem, e uma das principais, não reclamações, mas dos problemas do começo de carreira ali, é que você não sabe captar cliente, você não sabe conversar com o cliente, você não consegue fazer uma proposta de honorário, por exemplo, e imagina mais para corretor. Quantos por cento do seu trabalho é ter um bom relacionamento com o cliente, saber tratar a pessoa? Então, boa parte do que a gente faz aqui envolve saber se relacionar. Até porque, assim como advogados, hoje tem muito advogado no mercado, tem também muito corretor no mercado. Então, ter um diferencial, criar empatia, uma relação até com a família toda, né? Aquele é meu advogado. Não, aquele é o meu corretor. Isso faz muita diferença. Olha, quando eu tinha, sei lá, uns 5 ou 6 anos como corretora de imóveis, eu fiz uma pesquisa, eu li uma reportagem de uma revista famosa dizendo que a profissão que as pessoas tinham mais insegurança, né, era o advogado, seguido imediatamente pelo corretor de imóveis. Então, assim, que profissão que você abomina? Ai, advogado, não. E corretor de imóveis em segundo lugar. Por quê? Enfim, por N estigmas e motivos, né? E não são todos, em nada nós podemos generalizar, né? Só que o que eu vejo hoje, um grande problema, até dessa questão de gerações, sabe, Pedro? E você sendo tão jovem, quando alguns colegas ou colegas corretores de imóveis perguntam sobre propaganda, marketing, publicidade, como é que nós fazemos? E nós precisamos pensar muito sobre o nosso público-alvo.
De repente, um público-alvo que eu quero atingir, que seja extremamente jovem, por exemplo, não tem poder pagador nesse momento de comprar um imóvel. Tá? Obviamente que vai optar por uma locação, então, mas eu preciso saber lidar. Tá? E o jovem, na maioria das vezes, Pedro, não tem paciência de ouvir uma história. Eu estava no supermercado esses dias e na nossa frente tinha um idoso e ele começou, e nós com pressa, e ele começou a contar a história da vida dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que essa caixa vai dizer para ele? Porque eu tenho minha mãe viva ainda, 91 anos, e acamada, infelizmente, mas que por muito tempo ela precisou desse acalento. Então, não seria perder tempo, 15 minutos perdendo tempo, e sim fazendo uma prestação de serviço social ao ouvir uma história de alguém que, ao passar do tempo, vai tornando-se invisível para a sociedade, sabe, Pedro? Não me interessa eu ouvir. Ele vai me pagar alguma coisa? Ele vai me contratar? Não, então por que eu vou ouvir uma história dessas, né? Sim. E ouvindo você dizer que você tem essa paciência de ouvir, porque a pessoa quer contar histórias, né? Então, sim, no primeiro momento, não sei se acontece isso com você direto no trabalho, que você precisa ouvir a pessoa com calma, e isso cria um laço. A pessoa quer desabafar um pouco. E isso, normalmente, assim, a maioria das pessoas não vem falar com o advogado quando tá de bom humor, feliz com a maioria das coisas. É sempre quando tem algum problema. Então, ela vai pra você exatamente pra desabafar. Então, a primeira conversa ali, ó, fala, fica à vontade, vai contando a sua história, porque a pessoa já tá desconfortável com a situação. Quanto mais ela vai falando, mais ela vai ficando tranquila, mais ela vai, vamos dizer, entendendo que tem alguém do lado dela também. Entendi. Então, esse que é o ponto, principalmente das primeiras conversas com o eventual cliente, assim. Mas essa sempre foi a sua postura, Pedro? Eu sou uma pessoa, assim, bem tranquila, assim, de conversar, de ser paciente. Então, pra mim, é meio natural deixar a pessoa falar, escutando, assim. Mas, lógico, você vai aperfeiçoando isso, né? Assim, às vezes tem que falar alguma coisa, dar um apontamento. Mas, no geral, assim, a minha postura na convivência, assim mesmo, é ser bem tranquilo. Entendi. Pra mim, isso já não era tão natural assim. Eu aprendi isso no balcão do cartório, onde a gente atendia pessoas muito simples. E até hoje o Pedro é o que mais me puxa, assim, Bianca, deixa a pessoa contar a história inteira, porque eu já quero perguntar e tudo, né? Então, eu exercito isso. Isso na questão do atendimento, né? De ouvir, acolher. Isso que o Pedro falou é muito real. A pessoa nunca procura a gente feliz. Você muito sabe, difícil. Bianca, que assim, eu sempre fui demandada a escrever alguma coisa sobre o direito imobiliário para o corretor. E eu sempre fui muito reticente, porque todo o material que eu vi era muito técnico. E o corretor de imóveis, ele não está disposto a isso, né? E alguns eventuais colegas que falaram, puxa, então eu vou fazer um curso de direito, foi inglória essa tentativa, porque qual era o objetivo? Então, hoje, para mim, ficou muito claro isso. E eu digo para todos os meus alunos, todos os meus colegas, que a melhor opção de todas é ter sempre uma assessoria jurídica de um bom advogado especialista, principalmente em direito imobiliário, que é a nossa função, né? Porque não tem como abraçar o mundo, não tem como você se livrar de todos os problemas, mas existem formas de nós atuarmos preventivamente, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu acredito que seja essa grande parceria, e foi por isso que eu chamei vocês dois hoje, né, para esse bate-papo, para que a gente levasse para o mercado imobiliário, para os corretores de imóveis, essa ideia de uma necessidade de uma prevenção. E nesse livro que eu escrevi, de direito imobiliário, eu coloquei um capítulo que foi assim, uma vontade minha, era meu sonho, o gestor como conciliador. Tá? Então, eu atuei no Crescicom, é um órgão não, é uma vertente do Cresce, nosso Conselho Regional Sim. de Corretores de Imóveis, como conciliadora. Então, na verdade, eu dizia para todos que estavam junto na minha equipe,
eu como advogada, eu dizia, olha, eu não estou aqui como advogada. Eu não quero nem saber quem está certo, quem está errado. E qual é a base legal disso? É um acordo. Você quer pagar R$100, a Bianca quer receber 200. É simples assim. Eu fui lá recente lá mesmo. Ah, é? Fui acompanhar um cliente lá e é bem essa a ideia mesmo. É assim, hoje eu não estou mais na coordenação, Pedro, mas eu dizia para os meus colegas, pessoal, aqui ninguém vai ser imbuído de espírito de juiz. Sim. Nós não temos que julgar ninguém, nós vamos apenas conciliar. Eu não quero saber o porquê que a Bianca quer receber 200 e você quer quer pagar 100. Eu vou mediar, vou conciliar. Olha, se nós tivermos uma demanda, vai ser chato para todo mundo, isso é desgastante. Pedro, você não consegue pagar 150? Você vê, Bianca, porque num acordo não há satisfação 100% das partes. Por isso que é um acordo. Por isso que é um acordo. Então, eu acredito muito no gestor como elemento de conciliação. E no advogado, especialista em direito imobiliário, também atuando como um conciliador. Só que se ele preparar o corretor de imóveis antes, tudo fica mais fácil. Eu não sei, eu gostaria de ouvir cada um de vocês a sua opinião sobre isso, sobre um trabalho, por exemplo, acompanhando mensalmente uma imobiliária, um corretor de imóveis, que seria a minha concepção, e por favor me corrijam se essa não for a ideia de vocês também, ficaria muito menos oneroso para nós, corretores ou donos de empresa, manter um advogado mensalmente do que chamá-los no momento de uma demanda judicial já, tá? Porque pode nos tornar, ser muito oneroso para nós e, além de tudo, desgastante. Eu sempre digo isso, Pedro, porque assim, nas audiências que eu participei como advogada, eu atuei pouco como advogado, ou como parte mesmo, meu Deus, que chato. E a gente fica preocupada umas 3, 4 semanas antes. O advogado avisa a audiência tal dia, pronto, acabou a tua paz. Né? E daí, nas vésperas, o advogado chama pra gente fazer um revival, vamos dizer, do case, para ver o que vai acontecer na audiência. Ou seja, acaba com o teu mês, né? É isso mesmo? Não sei se é essa a percepção de vocês, mas para mim isso é arrasador. Ao passo que, se eu tivesse alguém me auxiliando, minimizaria demais isso. E, eventualmente, evitaria, inclusive, uma contenda dessa. O que você acha, Bianca? Eu não sei se é bom ou ruim, mas a gente já é acostumado com isso, né? A gente vai criando uma casca grossa de tratar com mais naturalidade essa questão da audiência, mas nós ainda vemos, né, como isso impacta na vida dos clientes, na rotina deles, com a família. Isso é um problema que realmente tira o sono, né? Eu acho que as analogias funcionam muito bem para isso. Você começou dizendo, o corretor, então estou com dificuldade nisso, vou cursar direito. É uma analogia simples, mas é como se eu quisesse fazer uma dieta e eu vou começar a cursar nutrição. E não tem que ser assim. Eu tenho que contratar um nutricionista, né, para me assessorar. Porque ele é especialista nessa área. Eu vou continuar sendo advogada. Eu vou ter a orientação de uma nutricionista para me montar um cardápio, porque essa é a expertise dela, né, no caso. E você falou também sobre a prevenção. Mais uma analogia sobre uma doença terrível que acomete tantas pessoas hoje, por exemplo, o câncer. E o que a gente ouve falar muito, inclusive nessa semana da Semana da Mulher, a gente tratou muito sobre a questão do câncer de mama e a importância de descobrir isso cedo. Então, você tratar uma doença logo no início da descoberta, você tem muito mais chance de ser curada. Do que você descobrir uma doença lá no final ou ir postergando isso porque não quer tratar. É muito difícil você se recuperar. Então, um problema jurídico, a gente pode ter o mesmo olhar. Trabalhar na prevenção, ter uma manutenção, né? Como as pessoas vão ao médico fazer exames, fazer o exame documental. Então antes de comprar um imóvel, antes de locar um imóvel, leva para fazer o exame, né? No seu advogado, leva para o advogado analisar a documentação. A gente chama de fazer a diligência, né? Antes da compra, ou até mesmo numa locação. Eu acho que isso é muito importante. E também a questão do preço, né, Claudete? A gente vê muito o corretor que tem um receio do advogado porque achar que o advogado vai ser caro. Exatamente. Né? Que ele vai ter que tirar da comissão dele para pagar o advogado para auxiliar nele nessa questão. E é nessa hora que o barato sai caro. Sim. Se ele investir na assessoria, né, numa prevenção,
como você usou um exemplo anterior, é um contrato bom é aquele que ele nunca mais tem que mexer na gaveta. Sim, nossa, Bianca, eu vivo dizendo isso, que um contrato bem elaborado, né? Aliás, todas as operações imobiliárias, elas precisam de documentos. Então, um contrato bem feito é um contrato que você vai assinar e acabou. Nunca mais vai precisar fazer nada. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem exatamente o que consta no contrato e vai dizer, opa, eu não posso fazer isso porque está no contrato. Isso aqui não é de direito porque não está no contrato. Ok. Agora, quando ele apresenta falhas, e aí a pessoa pega, não sei se aconteceu também com você, Pedro, a pessoa pega um contrato e fala, olha, doutor, agora eu quero os meus direitos. E aí você vai olhar o contrato. Não tá aquelas coisas, né? Então, e aí como é que você vai fazer, né? Então, como você falou anteriormente, a função do corretor é intermediar a relação entre as partes ali e dar as informações adequadas. Uhum. Como você mencionou também, o corretor ele não gosta muito da parte técnica. Às vezes ele não sabe passar as informações adequadas porque é algo mais... tá mais truncado ali, é algo que às vezes o advogado consegue esclarecer para ele poder fazer o trabalho dele melhor. Sim. Porque assim, vamos dizer, se um advogado está envolvido na negociação, não quer dizer que, até já escutei isso em uma reunião, acho que mês passado, se você quer fazer um negócio, não contrata advogado. Se você não quer que ele saia, aí contrata o advogado. Acha! Então assim, fazer o quê? Você escuta essas coisas. Como diz o outro, é melhor ouvir do que ser surdo. Acontece. Uhum. Mas enfim, então, quando o advogado está ali do seu lado te auxiliando, ele vai poder ou te apresentar um risco daquele negócio, ou ele vai poder te apresentar alguma coisa que pode influenciar até nos valores da negociação, em como ela vai poder ser feita. Sim. E se o risco compensa. Então vamos dizer, e até fazendo essa análise antes, Uhum. quando chegar lá na frente, você vai estar mais preparado. Você vai saber o que vai poder surgir de problema, Uhum. você vai tentar fazer o máximo possível anteriormente para que isso não aconteça. E você sabendo os riscos também, se der lá na frente alguma coisa, o seu cliente não vai te cobrar, olha, você intermediou aqui a negociação e deu um problema lá na frente. Uhum. Porque você vai ter avisado ele antes. Sim. Você vai ter avisado ele dos riscos. Então, trabalhar os dois juntos, na prática, é para suavizar mesmo a relação, evitar que dê problema. E se dá o problema, você vai estar bem protegido. Uhum. Então, é mais ou menos esse cenário. Até como você falou, quem não está muito acostumado, chega problema judicial, chega uma audiência, você tá muito tenso. Porque não é algo que você tá apessoado. Igual ela falou, advogado já tá mais calejado para isso. Uhum. Mas até se você tem uma consultoria mensal, se você tá sendo assessorado por um advogado mais constantemente, aquilo vai ser novidade? Vai. Mas vai ter outro peso para você. Sim. Então esse tipo de problema, impacto, vamos dizer, surge. Acho que poucas pessoas passam a vida inteira sem algum problema judicial. Sim. Por mais que seja coisa besta, eventualmente, mas enfim. Só que se você lida com negociações, até as imobiliárias, que tem um valor alto normalmente, ainda mais de compra e venda. Sim. Você sabendo o que pode acontecer e tendo esse tipo de orientação, esclarece muito esse tipo de caminho e facilita muito tanto para o cliente quanto para o corretor. Você sabe, Pedro, que quando eu estou em cursos, eu falo para os meus alunos, para os meus colegas, que para os contratos existem assim algumas situações. Então, ou você faz um contrato bem feito, tá? Ou você precisa de um elemento diferente. Então, desculpe, tá? Mas é a brincadeira que eu faço com os alunos. Fique à vontade. Eu falo assim, ou você tem um advogado, ou você tem um advogado, ou você tem Deus, tá? Jesus na causa. Então, como é que seria? O advogado vai dizer, eu pergunto, doutor Pedro, então, meu contrato está ok, está tudo certinho, foi assessorado e elaborado por você, então está ok, nós vamos fazer uma demanda judicial e é 100% de chance que eu vou ter sucesso. É isso? Não, porque eu não posso falar que é 100% de sucesso, mas você vai ter uma chance muito maior. Ah, mas por que você não pode falar que eu tenho 100% de sucesso? Só um pouquinho, doutor Pedro. Uhum. Porque o doutor José, aquele advogado que eu conheço, ele disse que sim, é certeza que eu vou ganhar. E agora o senhor, desculpa, mas o senhor não é muito bom,
né? Obviamente não é, porque ao falar para mim que eu tenho mais chance, mas eu não tenho 100% de chance, desculpa, eu prefiro um advogado do que o senhor. Fica a seu critério, né? Fazer o quê? Então, qual é a diferença, então, de um advogado e de um advogado, né, Pedro? É exatamente essa que você acabou de falar. Ou seja, nunca nós temos 100% de chance. E nem pode passar jamais, né? Mas esse é um problema que a gente tem, que não é nem só... Eu vejo a questão, o advogado passar essa informação com honestidade, mas também o cliente receber isso. Saber receber uma informação de que não é possível garantir que ele vai ter 100% de êxito naquilo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de assessorar um corretor, me pediu para fazer uma análise da matrícula do imóvel, né, que ele estava assessorando a venda, e era um valor alto do imóvel e a comissão dele ia ser daquelas bem recheadas, né? E eu olhei o imóvel e tinha lá uma execução, né, já gravada na matrícula, e aquilo, eu consultei o processo e aquilo ia dar um problema futuro. Era possível, né, que no curso da ação aquela negociação fosse desfeita. E eu falei isso pra ele e ele não gostou de ouvir, porque ele ia perder a venda do imóvel e, consequentemente, perder a comissão recheada dele. Mas ele foi muito diligente, ouviu a minha recomendação e acabou não concluindo a negociação. Olha, Bianca, 2 palavras que constam no capítulo destinado a nós, no Código Civil da corretagem, são diligência e prudência. Então, é obrigação do profissional corretor de imóveis atuar com diligência e prudência. Né? Da mesma forma, claro, que é o advogado. Então, eu digo que se você não contou com um advogado, não contou com um advogado, então você reza e pede para Jesus operar na causa e fazer o milagre de você ganhar uma ação com um contrato mal feito, um contrato falho, né? E também não ser responsabilizado por isso, né? Pelo Código Civil. Então, assim, é muito sério. E eu chamei até vocês dois para esse bate-papo, porque desde que a gente se conheceu, né, Bianca, o nosso papo é esse, de levar para o mundo do mercado imobiliário, para os corretores, a importância e, assim, não digo vantagem, mas, assim, a parceria de sucesso entre os advogados e os corretores de imóveis. Então, assim, a nossa credibilidade, eu falei brincando, né, que essa credibilidade, tanto do corretor de imóveis quanto do advogado, ela é colocada em prova o tempo inteiro, mas não, nós sabemos que a sociedade precisa dos dois profissionais, tanto do corretor quanto do advogado. Eu sou duplamente, então, colocada, né, em suspeita, porque eu sou uma advogada corretora, ou seja, o bom profissional é aquele profissional consciente. Então, eu gostaria muito que os corretores de imóveis, eles contassem com essa assessoria mensal, que, na minha opinião, ela fica muito mais barata do que quando se aciona um advogado já para uma demanda. Por quê? Porque inadvertidamente, sabe, Pedro, obviamente ninguém quer o seu próprio mal, mas no dia a dia dos contratos, infelizmente, algumas pessoas não fogem do copia e cola, sabe? Não fogem. E aí, ao fazer essa cópia, de repente acontece, né, um probleminha na pessoa que opera, né, um computador, por exemplo, e fica faltando uma cláusula, ou fica sobrando, ou ficam cláusulas contraditórias. E daí, no momento em que se contrata um advogado com o objetivo de ter êxito na demanda, o advogado não é Jesus e ele não consegue operar o milagre. Não, né? É mágico, né? E até você falou... Não é mágico, ótimo. O corretor, vamos dizer, ele vai fazer 10 negociações com contrato copia e cola. Pode ser que 9 não dê problema, pode ser que as 10 não dê problema. Sim. Mas a que der problema, aí vem com força. Exatamente, vem com força. Ele acaba perdendo todo o lucro que ele teve nas outras numa ação, né? Numa grande ação, o prejuízo pode vir a ser monstruoso. Sim. E acho que até mais que isso, vamos dizer, se ele perde a confiança do cliente, o corretor trabalha muito com imagem, né? Sim. Então é mais um problema que você cria. Nossa, Pedro, mais importante do que propaganda, marketing, enfim, é o boca a boca. Sim. E a pessoa fala, nossa, eu comprei um Foi móvel bem com a atendido. Claudete. Exatamente. E ela me proporcionou tanta segurança, né? Então, por que você não procura ela, né? Sim. Então, é isso. Bom, agora eu queria saber de vocês se eu posso contar com ambos,
tá? Para a gente montar algum curso, algumas dicas para o corretor de imóveis, porque mesmo que ele, nesse primeiro momento, ele não opte por contratar um advogado para prestar uma assessoria mensal, mas algumas dicas que talvez vocês possam eventualmente dar, que já minimizariam bastante. Eu costumo dizer, Pedro, que às vezes um curso é baratinho. Não faz mal também, né? Fazer. Não é? Exatamente. Exatamente, e a pessoa já vai ouvindo, né? E o ouvido vai se habituando a isso. E aí, quando ele menos percebe, já está tomando Sim. os cuidados, né? Dentre eles, por exemplo, eu falo que assim, há uma necessidade do corretor de imóveis pensar muito antes de mandar um áudio, Sim. sabe, para o cliente, porque de repente ele ouve alguma coisa e o sangue está fervendo, ele já passa a mão no celular e manda aquele áudio, né? O próprio corretor, e aí aquele áudio ele pode se tornar uma ata notarial e uma que hoje em prova. dia é muito mais acessível, né? Exatamente. Não, e, por exemplo, você tá no mercado faz muito tempo, tem um nome muito mais consolidado já, mas você imagina, você já tomou muita pancada lá atrás. Com certeza, com certeza. Então, esse tipo de contato de curso que às vezes falta um pouco no mercado, faz sentido, é bom. Sim, nossa. E assim, eu digo assim, Pedro, para os meus filhos, né? Meus filhos são jovens também, eu digo para eles que se eles puderem aprender com os meus erros, isso é uma questão assim, meia óbvia, né? Eu falava isso para minha mãe, eu trabalhei com a minha mãe na escola, minha mãe foi diretora de uma escola, eu fiquei com ela por 11 anos. E eu dizia para ela, mãe, eu estou certa, eu tenho absoluta certeza que a senhora me ama e quer meu bem. Portanto, tudo que a senhora me ensinar eu vou absorver, porque se a senhora chegar até aqui, a minha trajetória vai muito além. E é isso que eu espero dos meus filhos, para os meus filhos também. E é isso que eu gostaria de proporcionar para os nossos alunos. Então, assim, nossa, Pedro, foi uma sucessão de quedas. Uhum. Obviamente, nós não estamos livres disso, né? Eu estou há 20 anos no mercado imobiliário e imagina a minha OAB, né? 13.913, então, olha, eu ainda faço... Nós temos um grupo dos formandos daquela época e é muito legal, né? E assim, alguns já aposentados, mas eu pretendo ficar no mercado enquanto eu puder, porque sempre nós vamos estar em processo de aprendizagem. E o maior aprendizado que eu obtive na vida foi essa, muito mais importante do que a própria queda, que não foram poucas as minhas, é a vontade, a garra de você se levantar e continuar, né, prosseguindo e caminhando. Então, com certeza, eu vou contar com vocês dois, tá? Para que a gente possa trazer essas dicas. Bianca, você como uma querida amiga minha, sem dúvida nenhuma. Pedro, meu mais novo amigo, tá? E com esse rostinho lindo e maravilhoso, com essa juventude toda, para que você chame a atenção do jovem para a necessidade de ouvir o próximo, de você estar aqui comigo nesse podcast super bacana e de você ser esse mega profissional que eu estou, assim, encantada com você. Gostei, vou ter que voltar aqui, só sou elogiado. Opa, com certeza! Nossa. Então, essa parte eu te garanto, então, viu? Tá ótimo. Então, tá combinado, eu espero vocês, então, nos nossos cursos. Você já sabe que pode contar comigo, com certeza. Nossa, Bianca, você já é super de casa, eu já me sinto tão à vontade que é uma filha para mim, tá? Chegou mensagem da Claudete, opa, pode contar comigo. Obrigada, Bianca, e eu vejo isso mesmo, viu? Que eu mando a mensagem, você tá de bate-pronto. E é o que nós precisamos daqui para frente. Eu acredito que nós vamos prestar um serviço muito bacana para a sociedade, especificamente também para o mercado imobiliário. Muito obrigada por todo o carinho e eu vou contar com vocês. E a próxima vez que os nossos alunos nos virem vai ser nos cursos. Que é isso, certo? prazer é nosso. Estamos a postos. Então tá joia.